100% da frota nas garagens. No terceiro dia de greve, mesmo com o feriado, a população de Manaus sente o reflexo da falta de ônibus. É falta de respeito com o povo. E sem acordo, rodoviários decidem manter a paralisação. A nossa luta é por 3%, Manaus está parada por 3 dias por causa de 3%. E ainda as homenagens no dia de Corpus Christi, fiéis se unem para confeccionar o tradicional tapete de serragem. E as últimas apresentações do 21º Festival Amazonas de Ópera. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Cenas impressionantes. Terminais completamente vazios nesta quinta-feira. Pelo terceiro dia seguido, os rodoviários mantiveram a greve em Manaus. Desta vez, 100% da frota ficou parada nas garagens. E mesmo sendo um feriado, a população sentiu e muito o impacto da falta de transporte coletivo. Uma imagem incomum em Manaus. Terminal 4, no Jorge Teixeira, completamente vazio. A cena se repetiu também no Terminal 3 da Cidade Nova. Um cenário assustador, mesmo para um feriado. Reflexo da paralisação de 100% da frota do transporte coletivo. As paradas aí estão cheias de funcionários querendo seu trabalho e não vai, porque não tem ônibus. E eu estou super atrasado, entre 7 horas até agora nada. É falta de respeito com o povo. No centro da cidade, mais ruas vazias. Só os executivos e alternativos circulavam. Um transtorno para quem depende do transporte coletivo, que teve de pagar mais caro para se locomover na cidade. Fazer o quê, né? Pra gente que não tem o transporte próprio. Então, pagar mais caro. Paga 2 transportes para até chegar em casa. Perdurando por mais de um dia e sem, vamos dizer, sem expectativa para acabar, entendeu? Sem uma data. Ainda no centro, comerciantes que abriram no feriado sentiram o impacto da greve. Sem transporte, faltou cliente. O movimento hoje como é que tá? Tá devagar, muito devagar. Por causa dos ônibus, era para bombar, mas... Sem acordo com a prefeitura, os rodoviários mantiveram a greve pelo terceiro dia seguido. A paralisação é para reivindicar o reajuste de 6,5% referente a 2017 e 2018. Nesses 3 dias consecutivos de paralisação, mais de 600 mil pessoas em Manaus foram prejudicadas. Uma greve que deve custar caro ao Sindicato dos Rodoviários do Amazonas. Isso porque, na última terça-feira, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho aumentou a multa imposta ao sindicato, que saltou de 30 mil para 200 mil por hora de paralisação. Além da multa, foi determinado o bloqueio de R$90 mil das contas do sindicato pelo descumprimento da liminar que impedia a paralisação. Tem muitas coisas que você precisa resolver, aí tem que vir mesmo. É o jeito de pagar um pouco mais caro. É o jeito. E agora à tarde, os rodoviários anunciaram que não houve acordo com o sindicato patronal e, por isso, a greve vai continuar. Quem tem os detalhes sobre isso, quem acompanhou essa reunião, foi a repórter Priscila Mello. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, agora eles pedem um reajuste salarial de pelo menos 3%. A nossa luta é por 3%, Manaus está parada por 3 dias por causa de 3%. A paralisação agora também tem um outro motivo, que é a ameaça de demissão de mais de 40% de trabalhadores efetivos para a contratação de horistas pela metade do salário. A intenção deles é demitir metade da categoria e botar esses horistas ganhando metade do salário, sem plano de saúde. O sindicato falou sobre a paralisação de hoje e disse que nem a Prefeitura de Manaus e nem o Sinetran procuraram por eles para tentar negociar. Ninguém. Estou aberto à negociação. Ontem, na Prefeitura, aceitei 1,5% de reajuste, gente. 1,5%, para pagar em agosto ainda. Eles não quiseram. Eles disseram também que a paralisação deve continuar amanhã aqui em Manaus, mas que pelo menos 30% da frota opere aqui na cidade. Priscila Mello para o A Crítica na TV.
Mas agora há pouco o Sindicato dos Rodoviários voltou atrás e ameaçou parar, na verdade, 100% da frota nesta sexta-feira. Eu converso agora ao vivo com a Tamires Cler, que tem mais informações. Tamires, então, por que essa decisão de última hora da categoria? Boa noite para você. Oi, Nay, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, eles tentaram entrar em contato várias vezes com os empresários que se recusaram a negociar. O Sinetran, por outro lado, diz que não vai negociar enquanto houver greve. Então fica nesse impasse porque a categoria já disse que vai paralisar amanhã 100%, assim como foi hoje. Agora a gente ouviu também nessa reportagem agora da Priscila Mello, o Sindicato dos Rodoviários dizendo que a possibilidade de demissão e eles temem por isso. Já o Sinetran diz que não tem a intenção de demitir os trabalhadores, mas diz que como a greve é ilegal, há essa possibilidade. Vamos ouvir o que ele disse. Nós não queremos demitir ninguém. Nós queremos manter o serviço em operação para não prejudicar a população. Se alguns dos empregados não querem trabalhar, se negam a trabalhar, isso é motivo para demissão, inclusive por justa causa. Até porque é uma decisão judicial determinando que se trabalhe, que cesse o movimento. Então, havendo a necessidade de se manter o serviço em operação e não havendo pessoas para operar os ônibus, novas pessoas terão que ser contratadas e essas serão demitidas. Pois aí a Justiça agora à tarde decidiu aumentar inclusive a multa, que já estava em R$200 mil por hora de descumprimento, já tinha feito bloqueio de R$90 mil. Agora a multa por hora de descumprimento é de R$300 mil e também já houve um bloqueio, pediu bloqueio também de R$20 mil das contas do Sindicato dos Rodoviários. Já a Prefeitura ontem foi a última vez que se pronunciou dizendo que iria multar os dois sindicatos se eles não entrassem num acordo esse que não existiu. A Prefeitura agora há pouco disse que ia apenas divulgar uma nota, mas não quis adiantar o conteúdo desse assunto para atualizar se houve ou não o pedido dessa multa e isso só vai ser liberado mais tarde. Enquanto isso, a gente fica aqui aguardando saber como é que vai ser o desfecho dessa situação toda, porque amanhã a população, mais uma vez, tem que se preparar antes de ir para o trabalho, né, Nay? Com certeza, Tamires, e a população que sempre sofre aí em relação a esse impasse. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Bem, por causa da greve dos rodoviários, a Fundação Hemoan avisa que cancelou as provas do processo seletivo para a contratação de estagiários que ocorreria nesta sexta-feira e também no sábado. Agora, as provas só devem ser aplicadas nos dias 23 e 24 de julho. Estão sendo oferecidas 70 vagas de estágio para cadastro reserva em vários setores. Quem quiser mais informações sobre a seleção e as provas, é só consultar o endereço eletrônico do Hemoan que aparece agora aqui no seu vídeo. Veja as principais notícias da região norte neste feriado com os repórteres da Record TV. Os caminhões-tanque que partiram de Belém com combustível e em comboio rumo ao interior do estado chegaram ontem à noite, mas o abastecimento só foi liberado hoje pela manhã. Isso porque os donos de postos ficaram com medo de tumulto, já que toda a população precisa do produto. Os caminhoneiros ainda tentaram impedir a passagem dos caminhões, deitaram na rodovia Transamazônica, mas depois liberaram a via e voltaram a interditar pontos diferentes próximos a municípios do sudoeste do Pará. De Belém, Priscila Amaral. Após 10 dias de paralisação, os caminhoneiros não estão fazendo mais bloqueio na BR-174, sentido sul de Roraima. Hoje pela manhã vai acontecer uma reunião com os taxistas locais para ver se eles vão aderir ou não à greve para protestar contra o aumento da gasolina. Caso isso aconteça, o protesto continua aqui no estado de Roraima. De Boa Vista, Jaqueline, Amazonas. Homens do Exército, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal colocaram fim ao manifesto dos caminhoneiros que estavam na BR há 10 dias. O acampamento foi derrubado, objetos foram apreendidos e 2 pessoas foram detidas. Quando os militares deixaram a região, a rodovia foi interditada pelos manifestantes que, revoltados, arrastaram entulhos, pneus e até banheiros químicos. Minutos depois, as forças federais voltaram ao local e desobstruíram novamente a rodovia. Não houve conflito entre os militares e os manifestantes. De Porto Velho, Rondônia, Elaine Santos.
E nem o clima religioso do feriado de Corpus Christi diminuiu a criminalidade aqui em Manaus. Bandidos invadiram a tradicional igreja de São Sebastião, no centro, e levaram vários objetos e o dinheiro das ofertas. Igreja ornamentada para o Corpus Christi. Hoje era para ser um dia alegre, de celebração. Mas quando o Frei Paulo chegou, se surpreendeu com o que viu. 5 horas da manhã abrimos a igreja, todos os dias, e, por incrível que pareça, a gente se deparou com a situação de vandalismo dentro da igreja. Os suspeitos escalaram o muro lateral e conseguiram retorcer a grade da janela. A suspeita de que tenham usado um pé de cabra. Já se sabe que os bandidos entraram na igreja durante a madrugada. O primeiro acesso foi na sala onde é feita a contagem do dízimo. Depois, eles saquearam tudo o que foi possível. Portas, ofertórios, armários foram arrombados. Gavetas remexidas. Os bandidos levaram R$1.000 em dinheiro e cerca de 400 em cheque, além de um ostensório, um objeto como este, banhado a ouro, que leva a imagem de Jesus Cristo. O ostensório, aquilo que é o mais precioso da nossa fé, porque carrega o próprio corpo de Cristo. É a experiência de todas as quintas-feiras aqui, a adoração que nós fazemos é sempre levado no ostensório. Para os fiéis, é difícil acreditar que existam pessoas que não respeitam nem a igreja. Eu creio que isso aí é falta de Deus na vida das pessoas, porque a pessoa que ama Deus, ela vai respeitar a casa do Senhor. É uma pena a gente ver a pessoa crescer já com esses hábitos, essas atitudes totalmente dominadas pelo inimigo de Deus. Não respeitam a fé de ninguém. Bom, depois do intervalo a gente volta com as homenagens no dia de Corpus Christi. Fiéis católicos se reuniram para confeccionar o tradicional tapete de serragem. Agora em Manaus, 7h26, o A Crítica na TV volta no instante só.